coloquei aqui uma parte aqui para a gente fazer pra gente relembrar, né? Então eu peguei aqui para a gente relembrar e fazer uma conexão com aquele primeiro slide, né? Em que esse era um contexto bastante já conhecido, né? Isso tem a ver com a transporte e deposição, a viagem até o sítio deposicional, que é essa figurinha que nós temos aqui, né? Então, a gente observa ali, né? Que, no primeiro momento, o que está acontecendo ali? Deixa eu pegar aqui, ó. Ai, deixa eu acertar aqui o slide que eu quero. Aqui, né? Vocês já conhecem o intemperismo das rochas. Creio que vocês já tiveram uma aula sobre isso. A gente tem o intemperismo físico e o intemperismo químico. Lembram, né, que o intemperismo físico ele fragmenta a rocha. O intemperismo químico, né, ele vai decompor a rocha. Né? Todos esses são os processos erosivos, né? Então a erosão ela carrega todas essas partículas que são produzidas pelo intemperismo, tanto físico quanto químico, né, para as porções mais baixas, né? Então esse é o ciclo da erosão, do transporte, né? Perceba que a erosão envolve também a questão do transporte até as regiões mais baixas. Quem que vai fazer o transporte? As geleiras, a água da chuva, os ventos, não é? E todo esse processo, ele vai o quê? Ele vai esculpindo os relevos, né? A gente vai reconhecendo toda essa morfologia, geomorfologia. É interessante a gente notar, né, que o relevo esculpido, né, ele vai ser uma representação das rochas que estão sendo intemperizadas, né? Então, o relevo, ele reproduz aquele material de subsuperfície, né? Repara como as rochas foram consolidadas, os grãos, fraturas, né? Então, tudo isso vai sendo representado no relevo, né? Na geomorfologia do relevo. E o transporte é executado por tudo isso, né? É o que a gente chama da dinâmica externa, que são o quê? As ações das águas superficiais, do vento, do gelo, dos mares, né? Então, todos esses são os elementos da dinâmica externa da Terra, né? Até que aquilo vai caminhando e começa o processo deposicional ou sedimentação que vai ocorrer nessas porções mais baixas, né? Nas bacias sedimentares. À medida que aquilo começa a se depositar, também a gente vai ter lá um processo de soterramento dessas partículas. E nesse processo de soterramento, algumas coisas, né, algumas pequenas transformações começam a acontecer. E a isso a gente dá um nome de diagênese, ok? Então tem umas coisinhas para vocês guardarem. Intemperismo, né, físico e químico, erosão das rochas, que vai carregar todas essas partículas, né, o transporte realizado, né, pela dinâmica externa da Terra, água, gelo, vento, né, a deposição ou sedimentação que vai acontecer nas porções mais baixas, nas bacias sedimentares. Perceba que tudo isso vai chegando aos mares, né? Eu coloquei ali até uma figurinha ali, que a gente tem um mar de milhares de anos, né? E aquele mar ele vai sendo entulhado, soterrado por várias camadas, né? De diferentes tipos de sedimentos, né? Até que chega nos tempos atuais, está o homem ali retirando, explorando petróleo, explorando carvão, explorando gás, né? E por fim, né, o processo então de soterramento,
e essas transformações que a gente chama de diagênese. Tá? Então, é isso que esse slide aqui está contando, né? O transporte, a deposição, a viagem até o sítio deposicional. É bastante importante que vocês, como biólogos, como cientistas, entendam, né, muito bem esse processo, essa viagem, né, em que é feito desde o momento que uma rocha é exposta por movimentos orogenéticos, né, que são dados pela dinâmica interna da Terra, que erguem as montanhas, e à medida que essas montanhas vão sendo erguidas, elas vão sendo erodidas, né? E começa todo aquele caminho aos sítios deposicionais, e depois as modificações que vão acontecendo com todos esses soterramentos, né, que as partículas vão sofrendo, tá? Então, o domínio disso é bastante importante, porque aqui a gente começa a ter a formação dos solos, a gente começa a ter as conexões com a, com a, com a biologia, né? Com a parte ali que começa, que está a vida, né? Então, é bem interessante, tá? E esse slide aqui é para mostrar, né, que quando os sedimentos são depositados e soterrados, estão sujeitos à diagênese, né, que são essas mudanças físicas e químicas que os sedimentos ou rochas sedimentares vão sofrendo, né, à medida que são expostos ao intemperismo, né, e vão ter ali alguns processos em virtude de calor e pressão, até a gente começar a ter o início do metamorfismo, né? Então, a diagênese são processos, né, que estão um pouco abaixo, né? Normalmente a gente categoriza ele um pouco abaixo do metamorfismo propriamente dito, né? Ok? Eu queria que vocês prestassem atenção que aqueles cientistas daqueles séculos lá, 18 e 19, né, eles já tinham a ideia desses processos aqui, né? Mas ainda não se conhecia, né, o processo da tectônica de placas, deriva continental, né, que é o que eu quero representar aqui com esse segundo slide da direita, né? Então, isso são teorias relativamente recentes, né? Tectônica de placas, deriva continental, tudo isso daí, né? Bom, vocês viram, né? Eu coloquei aqui para a gente, falando da diagênese e falando da questão de aumento de temperatura, pressão. Eu coloquei aqui, se vocês lembrarem da aula de sismicidade, dos terremotos, sobre o poço de Kola, né, que tem mais de 12 mil metros, e eles pararam a perfuração porque as pressões e temperaturas eram bastante elevadas, então não tinha mais tecnologia, eles não conseguiam continuar a perfuração desse poço, né? A curiosidade é que os Estados Unidos também tentaram fazer isso, né? Então, na realidade, havia uma espécie de briga, né, entre as duas superpotências, né? Então, qualquer coisa é motivo de competição, né? Então, de qualquer forma, né, é uma prova aí de que as pressões são bastante elevadas, né? Enfim, a questão do grau geotérmico, né? Então, olha, a temperatura aumenta com a profundidade na crosta terrestre numa taxa média de 30 graus para cada quilômetro, né? E a pressão também vai aumentando uma atmosfera a cada 4,4 metros, né? Então, é claro, né, que alguma coisa vai acontecendo com todos esses sedimentos que vão sendo soterrados, né? Já muda as condições de temperatura e pressão. Então, coisas ali vão acontecer, né? Então, essa
é a ideia aqui desse slide aqui, mostrar isso aqui para vocês. E aí, né? Então, quer dizer, então é o seguinte, está soterrando, né? A gente viu ali que as condições de pressão e temperatura são outras, né? Então, o que está acontecendo ali, né? Então, é o que a gente chama ali do processo de diagênese dos sedimentos, né? Então, a gente tem a sedimentação, né, e a compactação. Olha, a sedimentação, a principal mudança da diagênese química, né, na qual os minerais são precipitados nos poros dos sedimentos, formando um sedimento que liga os sedimentos clásticos às rochas, né? Então, percebe que a sedimentação é uma mudança química, né? Então, aquilo está sendo pressionado, a temperatura está sendo alterada, aquela água, né, que existente, ela vai sendo expulsa do material à medida que ela vai sendo soterrada, comprimida, né? E a gente tem ali condições de pressão, temperaturas diferentes, né? E essa água começa a ser expulsa, né? E ela vai carregando com outras coisas, vão sendo solubilizadas, vão sendo precipitadas, né? E vai formando o que a gente chama de sedimento, cimento, né? Que é essa aglutinação, né? Que vai preenchendo, né? Criando uma matriz que vai preenchendo e consolidando toda a rocha, né? Vai litificando a rocha, né? Perceba que eu falei aqui, ó, sedimentos clásticos, né? Isso é uma nomenclatura interessante, né? Os clastos são sedimentos que foram partidos, quebrados, tá? Então, faz parte da classificação de sedimentos, importante para vocês conhecerem essas notações, tá? Bom, então perceba que esse processo, a compactação, ela vai litificar a rocha, né? E isso acontece, né, juntamente, concomitantemente, né, devido à compactação, que é a diagênese física, né? Então, a tendência é, à medida em que a pressão vai aumentando, a gente tem a compressão do todo o material e a gente começa a expulsar essa água, né? Condições de pressão, temperaturas diferentes, né? Vão solubilizando elementos, vão precipitando e vão criando esses cimentos todos, né? E a espessura das camadas, elas vão diminuindo, vão tornando-se mais comprimidas nisso tudo ali, né? No processo, a gente tem essas coisas todas aqui, né? O processo de litificação. O que antigamente era uma lama, ela vira o que a gente chama de folheiro, né? Como se fosse uma ardósia, né? Aquela rocha ardósia que tem ali de piso na churrasqueira ali da chácara de vocês, é um folheiro, né? Uma areia vira um arenito, um cascalho vira um conglomerado, a matéria orgânica vai virar petróleo, gás, carvão, dependendo da composição, do estágio e de uma série de outras coisas ali, né? E aqui, né, como esses sedimentos clásticos, eles podem ser classificados, né, segundo o tamanho deles, né? Então, bem pequenininhos, argila, um pouco maior, silt, né? Aí a gente tem as lamas, aí areias finas, médias e grossas, os seixos, calhau, matacão, né? Então, são aí as classificações aí de acordo com o tamanho das partículas, tá? E por que eu fiz toda essa recordação? Porque eu achei interessante para a gente fazer ligações com coisas que virão, né, no futuro, algumas coisas que nós conversamos já nas aulas anteriores, né, para vocês criarem essas conexões todas.
tá? E depois, na segunda parte da aula, eu vou precisar de alguns elementos desse daí, né? Boa noite. Boa noite. Não esqueçam da próxima aula para a gente continuar a historinha. Um abraço a todos. Tchau, tchau.